Os anelos do vosso coração egoísticos, é claro, não transmitirão virtudes no seio do infinito, e sentimentos afins virão completar os vossos, realizando obra nada caridosa. Vede, pois, meus caros amigos, quanto é necessário que a vossa vigilância se exerça pronta e eficazmente sobre vós mesmos. É certo que os bons espíritos têm o dever de velar especialmente por aqueles que o Senhor lhes confia para dirigir os seus passos na terra. Sabeis, porém, que a vigilância deles se exerce dentro de determinados limites. Se tendes vontade de praticar o bem, se o vosso desejo é sincero neste propósito, mas a fraqueza da vossa carne vos arrasta para caminho oposto, eles vos acudirão, virão em vosso auxílio, afastando os obstáculos, desviando os óbices, aplainando o caminho que tendes de percorrer. Se, porém, o coração endurecido se deleita com os pensamentos desonestos e leva a vida desregrada, os bons espíritos não encontram elementos para desempenharem a sua sublime missão junto de vós. É certo que eles nutrem o mais vivo desejo de vos acudir, de trazer-vos o conforto da sua assistência, mas não lhes é permitido romper essa barreira intransponível, existente entre vós e vossos guias. Da forma que for o vosso pensamento, o vosso sentir, esse é o ambiente que criais ao redor de vós. Quantas vezes proferem os vossos lábios palavras de virtudes, teorias cristãs, ensinamentos religiosos, quando as vossas almas estão cheias de fel e de rapina. Nestas condições, como os bons espíritos poderão vir ajudar-vos na obra que aparentais querer realizar, quando no fundo ela nada a tem de religiosa e de cristã? Antes de tudo, meus prezados irmãos, sede sinceros e verdadeiros. Deus não pode jamais pactuar com a mentira. Deus não pode aprovar atos injustos. Os bons espíritos, tanto como vós, estão sujeitos à lei universal que o Criador estabeleceu para reger os mundos, por isso mesmo não podem transpor barreiras criadas por vós mesmos. Cuidai de vos pordes dentro da lei, o que não é difícil, pois que ela se resume no amor, na caridade, na harmonia, na paz e na humildade. As bênçãos do céu cairão sempre sobre aqueles que tiverem a consciência tranquila e o espírito inclinado à prática do bem. O que assim se conduzir será auxiliado pelos bons espíritos, que encontram ambiente propício para executar o seu dever. Velai, meus queridos irmãos, velai sem cessar. As tentações surgem a cada instante e cada vez mais astuciosas, as perfídias, as guerras, os maus pensamentos, a discórdia, lavram no mundo inteiro. Sede, pois, cautelosos, para não serdes atirados nesse labirinto horrível que sufoca as aspirações nobres do espírito, escravizando aos sentimentos baixos, grosseiros e vis. Cuidai da purificação das vossas almas, com zelo, caridade e carinho, não vos descureis desse propósito, e lembrai-vos de que o princípio da caridade, da fraternidade, que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer ao mundo, tem de ser realizado um dia, malgrado a vontade dos espíritos inferiores e recalcitrantes, porquanto eles próprios um dia regenerados, retomarão o caminho que deviam ter seguido para não ver atrasada a sua evolução espiritual. Sede generosos, meus caros amigos, para convosco mesmos, não olvidando jamais que toda vez que prejudicardes o vosso irmão, sobre as vossas próprias cabeças reverterão as consequências desse mal. Sede cuidadosos e vigilantes, unidos e humildes e para que bênçãos proveitosas desçam do céu sobre vossas almas, juntos façamos ao Criador uma prece em favor dos seus filhos, peregrinos na terra e dos que se encontram em mundos mais penosos. Vamos orar. Faz a prece. Tiago 214. 13 de junho de 1924. Amados irmãos e amigos meus, a paz de Deus esteja entre vós, a graça do Senhor vos acompanhe sempre. Meus irmãos, o vosso estudo de hoje nos leva a cogitações muito profundas e de ordem clássica. Sabeis por experiência própria o valor de um bom conselho, entre os homens,
Não raras vezes, sucede que surgindo dificuldades de ordem moral e mesmo de ordem física, uma criatura, por si só, não pode tomar uma resolução, pelos embarações que encontra, e então, por si só, não pode tomar uma resolução cuja lealdade lhe tem sido posta à prova em circunstâncias graves de sua vida, e só toma a resolução definitiva à vista dos conselhos ministrados por esses amigos, resolução que o seu próprio critério não teria capacidade para sugerir. Vedes, portanto, a utilidade que resulta de uma palavra meiga bem intencionada. Ora, se os vossos amigos da terra são capazes de vos prestar um serviço desta ordem, quanto mais vos poderão fazer os vossos amigos do espaço, já libertos da matéria, já despidos das grandes imperfeições deste mundo. Se eles se acham ainda a caminho da sua evolução espiritual, estão entretanto fora deste meio deletério em que as paixões, os sentimentos grosseiros, perturbam os movimentos da razão e do bom senso. E só essa circunstância já os coloca em posição de auxiliar-vos nas grandes dificuldades que, a todos os momentos, surgem na vossa vida. Mas, meus amigos, como apelar para esses bondosos espíritos, se nem todos possuem o dom de os ouvir, de os sentir, se nem todos podem se constituir receptores da sua palavra? Como fazê-lo, meus amigos? Senão pelos instrumentos intermediários entre o espaço e a terra e que a bondade infinita do Pai tem conservado para vosso aproveitamento. Meus amigos, grande é a responsabilidade dos médiuns, sabemos nós, grande é o seu trabalho, o que muito depende da sua moral, de sua boa vontade para bem executar essa faculdade, que lhes foi concedida. É fora de discussão, que os médiuns mal intencionados, cujos atos não são impregnados de virtudes e de orientação, maus desígnios perturbarão a sua própria paz, prejudicando seus interesses espirituais, levando ainda esses perigos, essas discórdias, ao seio dos seus outros irmãos. Isso, porém, em nada diminui as vossas responsabilidades. Os médiuns, como vós, estão sob a influência dos seus amigos, que embora não lhe possam incutir a ideia do dever, as opiniões da virtude, a vontade de trabalhar na vinha do Senhor, nem por isso a sua influência é menos necessária. Por experiência sabeis o quanto vale uma palavra de conforto, uma palavra de animação numa situação crítica da vida. Pergunto-vos, por que não sois solícitos no vosso dever para com os vossos médiuns? Meus amigos, não é justo este pensamento. Não é reta esta maneira de proceder. Tendes o dever de ampará-los, tendes o dever de os proteger, encorajar, e quando assim me manifesto, não tenho em mente fazer despertar em vós a vontade de os elogiar para que se vangloriem. Não é minha intenção que desperteis neles a vaidade, porquanto isso prejudicaria a marcha da sua evolução. Quero dizer simplesmente que sejais verdadeiros pondo as coisas nos seus verdadeiros lugares. Sede francos, sede sinceros, sede leais e jamais procureis encobrir com a farsa da hipocrisia os vossos pensamentos. Sede amigos dos vossos irmãos, mas com lealdade e pureza de sentimentos. O Espiritismo caminhará sempre, queira ou não queira o esforço do mundo, ele marchará. Deus se fará ouvir pela voz dos seus mensageiros. E quando um médium desaparecer, em seu lugar surgirão 10, 20 ou tantos quantos a sabedoria divina julgar precisos. É inútil recalcitrar, é perder tempo pretender encobrir a verdade, porque Deus quer que seja posta a luz diante dos homens. Coligai-vos, meus irmãos, tende um pensamento uníssono e sereno, desejai de toda a alma, de todo o coração que a palavra do Senhor se faça ouvir em toda parte. Procurai auxiliar os vossos irmãos que ainda não tenham a ventura de conhecer estes mistérios, para eles insondáveis, de modo a que possam ter oportunidade de receber a explicação serena da doutrina salvadora, através da revelação espírita. Sede fiéis e cuidadosos, amai-vos fraternalmente uns aos outros, auxiliai os vossos médiuns, para que nós, com a nossa influência e por intermédio deles, vos possamos auxiliar também.
Em nome do Senhor, não nos fecheis a porta. Meus amigos, para que a nossa lição fique gravada e seja convenientemente proveitosa aos vossos corações, vamos, juntos, elevar uma prece a Deus em favor das vossas almas, quer do espaço, quer em corpos na terra. Faz a prece. Antônio de Pádua. 215. 27 de junho de 1924. Paz, irmãos e amigos meus. Muito grato é conversar convosco, queridos irmãos, trazendo-vos as nossas impressões, os nossos conselhos e opiniões, que acatais com respeito. Sim. Estar convosco, meditando sobre as coisas santas, é motivo de alegria para nós, os vossos amigos de além. Acompanhando religiosamente o vosso trabalho, o vosso esforço, na causa santa que nós e vós abraçamos, satisfaz-nos ver que vos dedicais a ela com gosto e alguns até, por que não dizê-lo, com verdadeiro amor. Oxalá podermos afirmá-lo em verdade com todos vós. Mas há almas tíbias que ainda não se dispuseram a entregar-se de corpo e alma a esse trabalho santo de propaganda dos ideais santos, guardando para si as lições sábias que lhes dá o inesgotável manancial de verdade que é o Espiritismo. Eles se sentem satisfeitos com o que assimilam, mas não cuidam de passar adiante a semente salvadora dessas mesmas verdades, que lhes dão vida e calor. Assim não deve ser, meus amigos. Levai adiante tanto quanto a vossa influência alcançar, aquilo que recebeis como verdade, para que outros também possam gozar as mesmas venturas que vós. Segui o exemplo dos primitivos cristãos, que a todos os povos levavam a palavra de luz e de verdade. Sede, na realidade, cristãos espíritas, interessando-vos pelo progresso de todos os vossos irmãos neste planeta em que habitais. Deus vos anime, encoraje e guie na prática diária dos seus preceitos de amor e caridade. Max. 216. 4 de julho de 1924. Amigos e irmãos meus, que Deus esteja convosco nesta hora solene em que buscais ter comunhão com o mundo espiritual. Paz e luz convosco. A água da vida, que jorra da fonte santa para que dela se aproximem e bebam os sedentos da terra e do espaço, corre serena e límpida igualmente para todos os necessitados. Alguns aceitam em toda sua pureza e frescura, dela se saciam fartamente e essa fonte d'água viva continua perenemente a jorrar em caudais, porque o seu manancial é inesgotável, como todos os mananciais da graça divina. Há, porém, infelizes que toldam essa água para depois beber dela. Eles vêm colhê-la em vaso impuro e a imundícia desses vasos mancha a pureza do elemento que deveria lhes saciar a sede da alma. É como se da água real da terra, que conheceis, viesseis beber em copo imundo. Tal e qual acontece com o líquido terreno, isto é, partido das fontes terrenas, assim acontece com a água da vida. Necessitais absorvê-la com corações puros, para que a sua pureza não se tolde. Que diremos daqueles que colhendo dessa água viva em vaso impuro a entregam, assim danificada aos seus irmãos para que dela bebam? Será isto justo e aceitável ao Senhor, dono da fonte da água viva? Certamente não. Assim o fazem aqueles que adulteram os ensinos do Mestre Divino, verdadeira fonte da água viva. Sede, pois, cuidadosos, amigos, com os vossos vasos, isto é, com os vossos corações para que a água viva neles caindo permaneça pura e sã, dando a paz e luz aos vossos espíritos e não se converta em fonte de perdição, pela impureza do vosso interior. Deus vos ampare, proteja e ilumine. Bittencourt Sampaio. 217. 14 de julho de 1924. Meus queridos amigos e companheiros, Deus vos conceda a sua santa paz. Nosso Senhor Jesus Cristo vos guie e Maria Santíssima vos abençoe. Onde se reúnem duas ou mais criaturas de boa vontade, em nome do Divino Mestre, ele em seu grêmio estará. É a sua promessa. Confiante nela, pois,
Congracemos os nossos pensamentos nesta hora, os da terra e os do espaço, rogando a Deus que em sua justiça e sabedoria infinitas rege todas as coisas, que estabeleça a sua paz na terra, tão vazia dela por sua própria culpa. A humanidade desolada, sem esperança, caminha neste vale de dores sem luz, sem guia, sem proteção, desorientada, ao léu dos acontecimentos que surgem cada dia formando uma cadeia intermina de provações. Quanto consolo, quanta coragem e esperança baixaria do alto, se essa humanidade sofredora volvesse os seus olhos para o infinito. E caudais de bênçãos seriam derramados sobre ela, se soubesse buscá-las onde elas se encontram. Ao contrário disso, cada vez menos religiosa é mais irrefletida, essa pobre humanidade ceiva no ódio, nas paixões desordenadas, os seus instintos grosseiros. Quanta miséria, meus irmãos, quanto sangue, quanta desolação, quanta dor. Nós os cristãos, pela graça do Senhor, espíritos devotadas à pregação sincera das verdades eternas, juntos, de alma e de coração, ergamos a Deus uma súplica em favor dos cegos voluntários, que fecham os olhos à luz que sobre eles buscam os mensageiros do Senhor derramar do alto. Maria, a Puríssima Virgem Mãe, desincuta nos corações o fogo sagrado do amor de Deus e a caridade ao próximo, para que serenem todos os ânimos e em todos os seres reine a paz do Senhor. Deus vos abençoe hoje e sempre, meus prezadíssimos irmãos. Richard. 218. 11 de julho de 1924. Estudo sobre mediunidade. Irmãos amados, a paz do Senhor esteja convosco. Ouvistes, meus amigos, e é uma verdade, por toda a parte do vosso planeta os médiuns se multiplicam. E por quê? Sendo a mediunidade inerente à criatura, nem todos a possuem em grau adiantado, mas a grande maioria em estado latente. Esta é a pergunta que a quase todos assalta a mente. Meus amigos, todos vós possuís este dom, ficai sabendo, se porventura ignorais, ora é um acontecimento futuro que chegais a prever claramente, e em seguida tendes a prova cabal da sua realização, ora uma voz amiga que no momento da aflição se faz chegar aos vossos ouvidos confortando-vos, animando-vos nesse transe doloroso da vossa vida, ora é uma ideia súbita que vos atravessa a mente, indicando o caminho a seguir em situação difícil, quando até então permaneceis indecisos sobre a resolução a tomar, ora a visão repentina de alguém que se encontra em plano espiritual e vos vem trazer a prova da realidade da vida do além. Enfim, mil coisas se passam na vida diária, que se as buscasseis acompanhar com a devida atenção, notareis que houve em vós algo de desconhecido, de estranho, que busca encaminhar-vos com mais clarividência para o conhecimento dos fatos que se realizam, de modo a poderdes asseverar estas coisas diante daqueles que nelas não creem, e por não crerem desdenham. É a vossa faculdade mediúnica, meus amigos, que se manifesta, ou pela audição ou pela intuição, ou pela vidência, ou enfim por qualquer dessas formas de que acabei de vos falar. Qual o dever de uma criatura nesta vida, quando é o instrumento desses fatos, para os demais inexplicáveis? Essa pessoa deve se envaidecer porque viu, escutou, ou teve uma previsão, ou julgar-se perfeita porque possui esse dom? Não, meus amigos, não nos devemos envaidecer destas coisas. O que um espírita deve fazer nestas circunstâncias é pedir a Deus para que a sua faculdade se desenvolva de forma a poder utilizar-se dela em benefício próprio e em prol das criaturas da terra. Porque, meus caros amigos, a mediunidade é uma condição que acarreta grande responsabilidade para aquele que a possui ostensiva. O médium não se pertence, ele é de Deus e do próximo. A sua tarefa é espalhar a caridade entre os seus semelhantes, com bondade de coração, com humildade de pensamento, com energia de ação. Em qualquer circunstância de sua vida o seu dever precisa ser cumprido para que a sua responsabilidade não se acresça no futuro. Se a pessoa que se diz espírita não deve fugir de qualquer perigo desta existência quando a sua fé é posta em prova,
muito menos o médium. Este deve estar sempre pronto para, em qualquer circunstância difícil que se apresente, dar o seu depoimento. E ai daquele que recuar diante do seu dever. Meus amigos, o médium não deve confiar em si mesmo, esperando de sua própria natureza as energias precisas para permanecer firme no seu posto, para, resoluto, dar cumprimento ao seu dever. Ele por si nada vale, é mister que o seu espírito, em oração constante, se eleve ao trono de Deus rogando forças e coragem, para bem desempenhar sua tarefa. Se se invaide-se pela obra, pelos fatos consumados que todos os dias, por seu intermédio, baixam sobre os necessitados, pelo benefício que sai de suas mãos, supondo ser obra sua, meus caros, começa desde então a sua falência. O médium é um instrumento na mão de Deus para a realização das suas obras na terra. É um colaborador dos espíritos superiores na grande obra da evangelização do mundo. É o intérprete das almas sofredoras que pedem conforto e consolo aos irmãos da terra. É o fio condutor para que as bênçãos de Deus possam irradiar até os homens, trazendo luz à ciência, e amor religião. Tudo se executa não pela sabedoria do instrumento, mas pela misericórdia do Senhor. Para que sejais, portanto, bons trabalhadores na seara bendita, exemplificando a vossa mediunidade, é mister que o façais com humildade de coração, com amor, com caridade e jamais com vangloria e por orgulho. Procedendo assim, queridos irmãos, sempre resolutos no cumprimento do vosso dever, sempre prontos, vigilantes em oração constante, crede, não haverá na terra barreira que se possa antepor diante de vós no trabalho da seara santa, porquanto o Espírito do Senhor guiará os vossos passos. Sede atentos e vigilantes convosco mesmos, trazei sempre limpos os vossos corações, purificando as vossas mentes com pensamentos nobres que possam ser revelados diante de Deus, não possuindo dentro do vosso seio sentimento algum de que possais corar diante do Senhor. Antes vossa vida corra limpa e serena, possuindo o amor de Deus e a caridade para o vosso próximo, porque assim sendo, abençoado será vosso trabalho e gozareis dos seus frutos em futuro breve. Deus vos abençoe e vos preserve de todo mal. Tiago 219. 25 de julho de 1924. Como reflete no plano espiritual a tendência, ora generalizada de evitar o ingresso de grande número de espíritos na vida da Terra. A orientação errônea é a hora seguida pelos povos, no sentido a que vos referis, de forma alguma perturbará a marcha progressiva da evolução dos espíritos. As nações, sim essas se prejudicarão imenso, quer material, quer espiritualmente, pelo crime abominável de desrespeito à sábia lei que rege esses fenômenos nas suas falsas apreciações materiais e na realidade de um alcance transcendental profundo. Procurando evitar o ingresso dos espíritos em prova no planeta, patenteiam a sua própria ignorância das leis que governam os destinos das almas, não conseguindo retardar a execução do plano divino porque noutros planos, noutras terras, noutros mundos Deus suscitará mães para os seus filhos, ignorante e torpemente rejeitados pelos humanos descrentes. Demais, tudo está previsto e nenhuma só linha deixará de ser cumprida. Tendes o exemplo diante dos olhos, na carnificina fratricida que ensanguenta o solo fecundo do belo e opulento Brasil. Que a paz de Jesus serene a humanidade. Bezerra de Menezes, Max. 220. 27 de julho de 1924. Paz aos homens de boa vontade. O cristianismo, religião de elevação e santificação da alma, encontra no espiritismo seu mais alto expoente. Em meio desse ambiente que envolve a Terra na época atual, saturado de violências sangrentas, ódios, recalcados por longa incubação, explodindo fragorosamente é ele o único abrigo, único refúgio às almas piedosas. São grandes os meios de que dispõe a Igreja Espírita para diminuir o efeito desses males sobre a humanidade.
Para isso põe o Senhor em suas mãos o remédio eficaz contra a calamidade que assola o planeta física, moral e espiritualmente. Esse remédio se encontra na luz que dimana das páginas benditas do Evangelho do Cristo. Para que ponha a Igreja Espírita a candeia sobre o algueiro em vez de a colocar sobre o velador para que alumie toda a casa. Porque tranca a Igreja Espírita as portas do reino de Deus, nele não penetrando nem consentindo que outros penetrem. Não desconhece ela a responsabilidade que sobre os seus ombros pesa. Que pensar, portanto, da sua inércia e despreocupação, perante a penúria moral que invade assustadoramente os próprios centros de caridade. Terão os depositários das verdades eternas no planeta deixado de crer e amar. Meus amigos, de outros planos os vossos companheiros se entristecem da vossa desídia e estacionário progredir. Necessitais abandonar o círculo estreito que traçastes ao redor de vós mesmos, romper essa estreiteza que restringe o vosso pensamento, sufoca os vossos sentimentos e encurta a vossa ação positiva no campo vastíssimo a desbravar, que tendes diante dos vossos olhos. Recordai-vos de que não podeis conhecer a Deus senão pelo amor, pela caridade. De nada vale dizer, Senhor, Senhor. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, sem testemunhar por ações positivas e inequívocas que sois discípulos do Divino Mestre. Ser espírita é amar ao seu Deus, acima de outro qualquer amor, é seguir os mandamentos, as leis de amor, os preceitos de caridade ditados ao nosso planeta pelo Filho Imaculado desse mesmo Deus a quem dizeis adorar em espírito e verdade. Ser espírita é dedicar-se de corpo e alma à causa que esse mesmo Jesus abraçou e defendeu até o sacrifício, e em benefício da qual os servos do Senhor nos primeiros tempos da era cristã não pouparam a própria existência que então fruíam. É bem amargo assinalar que o vosso coração não arde naquela chama de amor que distingue o verdadeiro servo do Senhor. Nada tendes a objeitar às minhas considerações que ora vos faço porque sabeis que elas são justas e inspiradas pelo grande amor que consagro à mesma causa que esposais. Sede, pois, coerentes convosco mesmos, com os princípios básicos do cristianismo, provando aos que de fora vos observam, que o Espiritismo é cristianismo. Não podeis caminhar sós, bem o sabeis. Aqui vos conduzirá Espiritismo sem cristianismo. Desconhecendo essa verdade, recusando o ensino que do alto vos envia o Mestre amado, chegareis a ser como cegos conduzindo cegos. Conciliai, pois, a vossa maneira de proceder no exercício das posições que ocupais à frente do movimento espírita, no centro em que trabalhais, com os preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sempre em vista que o Mestre não parou, antes pelo contrário, está como sempre em plena atividade, fazendo baixar os seus mensageiros até vós, trazendo as revelações, os mandamentos que tendes por dever seguir facilmente. A seu tempo virá o Senhor da seara separar o joio do trigo que por ora crescem juntos. Deus vos ilumine. Max 221 1º de agosto de 1924. Irmãos e companheiros queridos, luz vos seja dada e paz aos vossos espíritos. Desejar, meus amigos, é próprio do homem. Quem não deseja não é um ser normal, porque quem tem aspirações, deseja. Desejar o quê, porém? Glórias, vaidades, luxo, o quê, meus queridos? Acaso viestes a este mundo com o fim proposital de enriquecer os vossos corpos vestindo-os luxuosamente e dando-lhes o maior conforto possível sem outra preocupação mais elevada? Como são frívolas e insensatas as criaturas que só desejam as coisas vãs deste mundo que tem o brilho passageiro das coisas perecíveis. Não, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Desejai, sim. Aspirai, sim. As coisas concernentes ao embelezamento dos vossos espíritos, desejai enobrecê-lo com as riquezas da virtude, desejai engalaná-las com as preciosidades dos sentimentos puros. Desejai para as vossas almas a certeza de uma vida melhor,
cheia de prazeres doces e santos como só se podem realizar nos outros mundos. Afastai de vosso pensamento o desejo das coisas impuras que sob aparência lisonjeira de uma vaidade inocente, contém em si o germen das paixões impuras que Jesus abomina. Desejai a beleza da caridade, o fulgor da esperança, o anseio do amor de Deus. Conservai-vos puros de alma e Deus acolherá os vossos desejos porque eles serão santos e justos. Paz convosco. Celia. 222. 8 de agosto de 1924. Vamos trabalhar, meus irmãos, o tempo urge. Grande a seara, mas poucos são os obreiros, disse o Divino Mestre. Mãos ao trabalho, filhos do Pai Celeste. Na terra, como no espaço, há época de dores. Neste plano, as vicissitudes da vida mundana, as pelejas, as lutas, o pecado, trazem o homem em constante inquietação e sobressalto. No espaço, ao repercutir desses ais, desses lamentos, lançados pela criatura humana, vibram os sentimentos mais desencontrados que imaginar se possa. Almas turbulentas, correspondendo à agitação da terra, secundam a sua maldade, toldando o ambiente que deverá ser de paz e tranquilidade. Almas compassivas buscam mitigar os sofrimentos dos que assim padecem e, por essa calamidade que assola o planeta, vertem lágrimas de pena e comiseração. Que nos cumpre fazer? Devemos a todo custo evitar que a onda de elementos perturbadores que agita a terra chegue a invadir os domínios da Igreja Espírita. Oração e fé. Vigiai muito, para que não sejais igualmente envolvidos nesse turbilhão de penas e dores, oriundos do desconcerto e desconchável de ideias que reina no planeta. Mantendo a vossa norma de proceder à altura da vossa fé e seja a casa do Senhor, a Igreja Espírita, a Arca de Noé, que refugie os salvos do naufrágio da fé. Luz, paz, concórdia reine entre aqueles que desejam servir ao Senhor. São os votos sinceros do vosso irmão que acompanha o vosso esforço com particular carinho. Ataliba. 223. 15 de agosto de 1924. Amados irmãos em Cristo, a sua luz vos seja dada. A sua paz enche os vossos corações. O seu amor purifique os vossos sentimentos. Para cada ação nesta vida a oportunidade é elemento necessário, imprescindível. Ninguém irá dar esmola a quem dela não precisa, da mesma forma que ninguém vai oferecer alimento ao que se encontra farto, ou remédio ao que está são. A oportunidade facilita, encaminha a ação. Para a caridade, meus amigos, a oportunidade é sempre presente. Não há no vosso planeta lugar em que a sua entrada não seja oportuna. Porque ela não se expressa unicamente pelo metal com que se obtém o sustento material do corpo, mas também ainda mais veementemente pelo amor que se manifesta ao próximo. Não só o pobre faminto, sedento, miserável e nu, dela tem carência. O rico, em seu palácio, cercado do esplendor do luxo, ladeado de convivas à sua farta mesa, dormindo sobre coxins mácios e almofadas de seda, quantas vezes sente morrer, acabar-se a sua vida, a míngua de caridade. Caridade para a sua alma. Caridade para a aridez do seu coração sofredor. É assim que a caridade encontra sempre oportunidade em todos os lares. Meus amigos, exemplificai a caridade, segundo o mandamento do Divino Nazareno. Poupai a vosso semelhante todo o sofrimento moral ou físico que estiver ao vosso alcance desviar. Não profiram os vossos lábios, criados por Deus para o seu louvor, palavras injuriosas contra o vosso próximo, ainda mesmo quando ele diga contra vós as injúrias, as calúnias que a sua insensatez lhe ditar. Lembrai-vos que sois ovelhas do rebanho do Senhor e como ele, o bom pastor, deveis ser mansos e humildes de coração. Maria, o Espírito Puríssimo que a vossa prece invocou, vos inspire na verdadeira compreensão da caridade e do amor de Deus, e o seu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo vos ilumine e ampare. Richard. 224.
8 de agosto de 1924. Médiuns curadores. Meus irmãos e meus amigos, paz convosco. O vosso estudo de hoje salienta 3 pontos de grande valor: a fé, a prece, o fluido. A fé é elemento primordial. Sem ela é vão todo esforço humano. A fé é a confiança da criatura no seu Criador, de cujo poder tudo espera. A prece é a súplica do homem, ou mesmo do desencarnado, como prova de sua humildade perante o Pai Celestial, de quem espera todo socorro e auxílio nos momentos de necessidade e de dor. O fluido é o elemento de que está constituído o universo, por meio do qual podem os espíritos agir em benefício dos seus irmãos, quer na terra quer no espaço. Sem a fé ninguém verá Deus. É pela fé que se manifesta a confiança da criatura no poder ilimitado e infinito daquele que tudo criou. Sem a fé, conforme já vos disse, e tendes subejas provas dessa asserção, ninguém poderá praticar este ou aquele ato agradável aos olhos de Deus, porque sem ela é morta a própria caridade, ou melhor, sem a fé não pode existir a caridade. Sabendo o homem que o espaço infinito está cheio desse fluido salutar, emanado de Deus, para a cura de todos os males corporais e espirituais, sabendo o homem que esse fluido é distribuído fortemente em benefício daqueles que creem, porque não o vai buscar quando dele necessita. Deus, por acaso, tem determinado esta ou aquela criatura como receptáculo exclusivo desse bem? Não, certamente. E conforme já vos disse, é uma questão de fé. Aquele que crê tudo se lhe dará, eis porque há médiuns curadores, criaturas confiantes no amor de Deus, confiantes no poder de Jesus, que a ele recorrem suplicando a benção de que necessitam naquele momento para si ou para seu próximo. Se o homem soubesse aproveitar-se desse dom celestial que o Senhor tem permitido seja manejado pela criatura, verdadeiros milagres, no vosso dizer, seriam realizados, porquanto a mão de Deus que agiu nos tempos passados, por intermédio dos profetas, agiria também em benefício vosso, por meio daqueles a quem denominais médiuns. Vede, pois, meus amigos, que é uma beleza o estudo da vossa doutrina, se dela vos aproximardes com carinho, a solicitude que ela requer, buscando espiritualizar-vos, transformando-vos em vez de gastardes o vosso tempo com futilidades, por que não dizer, com coisas prejudiciais que atrofiam os vossos espíritos e servem unicamente para dar pasto aos sentimentos vis da matéria, e empregardes as vossas horas de lazer no estudo das propriedades desse fluido, de que o universo está repleto. Tereis oportunidade de colher ensinamentos profundos, provas cabais de que pelo Espiritismo tudo ocorre dentro da lei do amor, que é também de justiça. Tudo depende da fé, tudo vai pelo sentimento, é a misericórdia de Deus que se manifesta ao homem. Meus caros amigos, dentro da doutrina que estudais, ensinamentos há, profundos, lições verdadeiramente sábias e proveitosas que os bem-intencionados podem gozar e fruir mesmo neste plano de inferioridade. O fluido de que se acha saturado o infinito, Deus o fez para beneficiar as suas criaturas, e os espíritos que aspiram servir-se dele com ternura e boa vontade podem agir, produzindo, no corpo e na alma, os benefícios de que tendes sido testemunhas tantas vezes. Aquele, porém, que se dedica a esses trabalhos sem as precisas condições morais, sem recorrer à prece, elemento primordial, esse não poderá de forma alguma colher os mesmos resultados, e se porventura algumas vezes o resultado lhe é favorável, é porque tendo cessado a prova do sofredor, o mal desapareceu, por si só, sem o concurso de ninguém. Ah! Meus caros amigos, quando o médium se aproxima do enfermo, o seu pensamento deve fechar-se para o mundo e abrir-se para o céu, olhando para sua miséria impotente, pedir o auxílio da grandeza do amor de Deus, pedir que toda a mancha lhe seja perdoada naquele instante, que as suas imperfeições sejam consumidas, a fim de que o fluido recebido do espaço, passando através do seu corpo não se danifique,
mas conserve as forças precisas para produzir os benefícios reclamados pelo pobre enfermo. Vede, portanto, o processo delicado, melindroso, de forma tal que o médium necessita ter vigilância sobre si mesmo, examinar-se a sua moral, se o seu espírito está à altura de poder realizar esse benefício em seu irmão. Se o seu coração é sincero, se deseja servir a Deus e aos seus irmãos, realmente esse fluido baixará, o guio transportará, e a influência caridosa será sentida pelo enfermo. Só desta forma é que se pode curar o corpo por meio de passes, água fluidificada até a longas distâncias. Eu vos concito para que prossigais o vosso estudo prestando toda atenção, buscando colher ensinamentos de modo a poderdes vos utilizar com proveito dos elementos de caridade que cercam o homem, mas, vede bem, Deus é quem obra maravilhas, dele é o poder, e a sua vontade é a que prevalece no universo. Vamos orar, meus amigos, pedindo a Deus pureza para os nossos corações e unção para os nossos espíritos. Tiago 225, 29 de agosto de 1924. Irmãos e amigos, nosso Pai Celestial vos abençoe nesta hora de concentração e paz. Caminhar para a eternidade, eis o porquê da vida do homem. Realizar a maior soma de bens na existência corpórea, deve ser o seu ideal. Para colmar este alvo supremo, qual deve ser o seu trabalho na terra? Buscar a paz do espírito em meio do turbilhão de coisas tempestuosas e perturbadoras deste mundo. Eis o que precisa saber realizar aquele que deseja progredir em sabedoria e justiça. O caminho para o mundo além, todos têm de percorrer, desta ou daquela forma. Em paz, ou em lutas, por gosto ou contra a vontade, todos têm de seguir para esse além, que apavora as almas tíbias. O espírito, porém, deve escolher o meio mais seguro para portar sem receio as plagas do mundo além. Para esse fim ele tem a bússola segura que não falhará, apontando-lhe o roteiro a seguir nesse oceano encapelado que são as tempestades da vida material, verdadeiro oceano de paixões perturbadoras da sua felicidade presente e prejudicadoras do bem-estar futuro. Essa bússola é a lei do Senhor, a palavra do Divino Mestre, exarada nos Evangelhos. Obedecendo a esses ditames infalíveis tem o homem o seu passaporte garantido e pode partir seguro. Aí, porém, dos descuidados, eles chorarão lágrimas amargas no fim da sua jornada terrena, lamentando o tempo que deixaram passar sem proveito. Cuidai, pois, das vossas almas, amados irmãos, cuidai de enriquecê-las de virtudes, sabedoria, paz e amor. Deus vos proteja e guie. Frederico 226, 12 de setembro de 1924. Amigos e irmãos, paz vos seja concedida nessa hora de recolhimento. Deus que ilumine a vossa razão, fazendo-a com proveito discernir as coisas santas. A vida é um mar, um oceano de vagas ora mansas, ora irrequietas, ora em fúria a bramir, acossadas pelos tufões e tempestades. Somos na terra como na em pleno oceano. Para ele a bússola é instrumento de grande valor, pois é quem lhe aponta o rumo a seguir. Se o tempo corre suave, é fácil ao marinheiro realizar a sua viagem. Se, porém, a tempestade vem, se a borrasca se desencadeia com todo o seu cortejo aterrador de faíscas, trovões e relâmpagos, o nauta experimentado necessita de toda a calma e segurança para se manter em equilíbrio sobre as ondas, até que ela cesse. É assim na vida. As tormentas vêm, os vendavais se sucedem, a borrasca se enfurece e o homem se vê, quando menos o espera, envolto num cataclisma de ordem moral ou física, aterrador. Nessas circunstâncias é conveniente saber como agir. Prudência, calma e confiança em Deus, para que a viagem possa continuar a ser feita sem atraso. Tu, que te encontras enleado nessa trama invisível que te cerceia os passos, olha para o alto, põe-te em condições de saber e poder pedir,
e o socorro não se fará tardar. A época de dores. Quem melhor souber sofrer, melhor saberá gozar no futuro. Coragem, marinheiro deste oceano encapelado. A tormenta ruge, o mar das paixões se enfurece. Calma, timoneiro, Deus é convosco. Paz. Luz. Um marinheiro. 227. 12 de setembro de 1924. Amados irmãos meus, nosso Pai vos conceda a sua bênção, e sua paz esteja convosco. Todos vós, seres viventes na terra e no espaço, estamos sujeitos a leis inevitáveis, leis de supremo rigor, mas de infinita misericórdia. A justiça do Criador caminha ao lado de sua misericórdia, nem de outra forma podia ser, sabendo nós que Deus é a perfeição absoluta. Do cumprimento das suas leis depende o vosso bem-estar, bem como a certeza de um porvir melhor. A lei do Senhor é de amor, de justiça e de caridade. Quem se limita ao cumprimento de seus preceitos terá a sua segurança garantida na terra como no espaço. Há, entretanto, espíritos fracos que, desobedecendo a estes preceitos eternos, não tardam em ver as consequências do seu proceder leviano. Neste mundo, eu falo para vós, irmãos encanados, tendes nas vossas mãos os meios seguros de cumpri-los, mas se não vos conformardes com os mandamentos do Criador, esquecendo-os e alinhando nas vossas almas os sentimentos adversos à lei de amor, quais a mansidão, a justiça e o amor, procurando seguir o curso dos pensamentos impróprios ao cumprimento da lei, deixando-vos seduzir pelas ambições falazes da glória efêmera do mundo, enveredando pelo caminho da perdição, arrastados pela insensatez orgulhosa, pelos sentimentos de vaidade e de ambição das coisas terrenas, não podereis esperar uma existência serena, em meio aos mil perigos que vos cercam. Nunca demais repetir as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nesta hora tão necessária. Vigiai, meus irmãos, sede atentos, não pelos inimigos que vos cercam, mas quanto a este orgulhoso que se levanta dentro de vós mesmos, cioso do seu predomínio absoluto, cujas asas não estão equilibradas para facilitarem o voo do vosso progresso. Meus amigos, cuidado e vigilância convosco mesmo, atentos com estes inimigos ocultos que sabem se esconder no âmago dos vossos corações, gigantes que se tornam pigmeus para se amoldarem dentro desse recôndito espaço do pequeno músculo, onde germinam, crescem e prejudicam ao próprio e aos outros, porque quando desejais mal ao vosso próximo, quando procurais aniquilar em vez de edificar, o prejuízo é duplo. Buscai recordar as palavras de Jesus: quem comigo não edifica, destrói. Procurai fazer crescer as virtudes e diminuir os impulsos malévolos dos vossos corações, diminuindo esse egoísmo que não vos deixa amar ao vosso próximo. Cuidado, meus prezados irmãos, muita atenção e muita vigilância, a hora é premente. As lutas se desenrolam no tablado desta existência com uma violência indescritível. As testemunhas que podem presenciar em todos os pontos da Terra este movimento sedicioso que se levanta, essa onda de sangue que inunda o planeta, essas testemunhas se horrorizam ante o quadro de carnificina e de dor que presenciam, quadro doloroso, cruciante, inspirando piedade e dó. Perguntais talvez, por que razão estes elementos assim se revoltam? É que o orgulho invade a terra, de polo a polo. Por que razão? Não se aplaca a tormenta, cada vez mais extraordinária diante dos nossos olhos. É porque a fé, mesmo a daqueles que supõem possuí-la, e ainda muito vacilante, apenas bruxuleia, é uma lâmpada que mal ilumina. Se o homem soubesse orar, se soubesse pedir, se soubesse confiar, outras seriam as condições da terra. Se o homem soubesse orar, se soubesse pedir, se soubesse se pôr em condições de poder receber. Ah! Meus amigos, quantas vezes se lhe quer dar e ele fecha sua mão? Quantas vezes esmola vem e ele vira as costas? Quantas vezes queremos penetrar em seus lares e no seu próprio íntimo, vasculhar o que aí há de imperfeito, substituir por ações justas e dignas,
por pensamentos nobres e altruístas, e o homem cerra os ouvidos propositalmente para não ouvir. Oh! Como é dolorosa semelhante situação para quem quer fazer o bem e sente que o homem foge e nos repele. Deus seja louvado e da sua misericórdia infinita, da sua caridade sem termo, tudo esperamos em prol dessa humanidade tarda e má. E oxalá em um futuro breve, todo este panorama de dor seja transformado num panorama glorioso, para que debaixo de uma só bandeira possamos servir a Deus em espírito e verdade. E para que o meu voto se realize, oremos juntos. Faz a prece. Tiago 228. Os erros de falsa fé perturbam a inteligência do homem, disseste tu, minha cara irmã, e disseste bem. Sou um exemplo vivo desta verdade. Fui mulher, filha única de pais pobres, honrados e laboriosos. Católicos, procuravam exercitar a sua religião modestamente, ignorantemente, como aliás acontece à maior parte da gente inculta e simples. A mim procuravam dar uma educação mais adiantada, e, como a nossa habitação era situada na localidade de X, pobre lugarejo onde só havia escola paroquial, nela me puseram meus humildes pais, para que cura me desse alguma instrução, como fazia outras muitas raparigas da aldeia. Depressa me afeiçoei os livros, mostrando um progresso rápido, que a todos causava admiração. O cura, humilde e bom, dando-me a ler vários livros da história dos grandes santos, cuja fé a Igreja venera e aponta como verdadeiros mestres do cristianismo, despertou em mim o amor à religião, às causas místicas e o meu espírito, enlevado pelas causas espirituais mal explicadas, se deixou absorver por completo pelo desejo de me tornar também uma santa martirizada pelo amor à fé. 17 anos contava eu então, nessa época. Nessa idade rósea, em que as raparigas sadias são alegres, despreocupadas e felizes, eu era pálida, tristonha e melancólia, como um círio. Meus pais começaram a se inquietar comigo, apreensão que se tornou cada vez mais intensa, quando se certificaram que eu deixava de me alimentar regularmente, fazendo jejuns prolongados, deixando igualmente de dormir direito, porquanto gastava 3 a 4 horas cada noite em fazer penitência de joelhos, para remissão do que eu julgava os meus pecados. Meu pai procurou dissuadir-me de tais práticas de balde. Minha pobre mãe, assustada pela fraqueza sempre crescente que a minha aparência denotava, tentou desviar o rumo que ia tomando a minha fé, em vão. A ideia de me tornar santificada pelo martírio estava arraigada no meu cérebro inabalavelmente. Por essa época apareceu na localidade um médico, em busca de bons ares para sua esposa, um pouco enfraquecida, após uma operação cirúrgica. Meus pais, aflitos, o procuraram, expondo-lhe a situação angustiosa em que se encontravam. O médico me fez uma visita, durante a qual procurou inteligentemente desviar o curso das minhas ideias, apontando-me o caminho da caridade como o complemento mais perfeito da fé verdadeira. Ensinou-me a estudar para enfermeira. Falou-me do prejuízo que a mim própria eu causava com essa prática mal entendida de uma fé errônea, que a ninguém beneficiava, antes era causa de grande tormento para os meus pais. Tudo foi em vão. Eu contava receber, no paraíso, a recompensa dos meus sofrimentos, e essa ideia me tornava firme no propósito de sacrificar o corpo para ganhar no céu a palma do martírio. Foi assim que concebi a ideia de enterrar todos os dias um alfinete nas carnes pelo prazer torturante de suportar uma dor. Cheguei a enterrar no peito, nos braços, nas costas e demais partes do corpo, 32 alfinetes. Mal alimentada, entregue a vigílias contínuas e prolongadas, com o corpo cruelmente dolorido, breve chegou o dia em que não me pude levantar do chão, onde me estendi as últimas horas da noite, deixando desocupada a cama macia e boa que a minha mãezinha, com tanto amor e cuidado, me preparava todas as noites. Desfalecida, fui apanhada e transportada para o leito por meu pai, entre lágrimas de desespero e angústia. Chamado facultativo,
Nada lhe foi possível fazer em benefício do meu corpo. 8 horas depois meu espírito se desprendia, deixando na terra, cheio de quimoses aquele corpo, cuja integridade me cumpria defender, porquanto for o instrumento que o Senhor me concedera para progresso do meu espírito naquela encarnação. No espaço, pouco a pouco comecei a compreender a situação em que me encontrava. Onde o paraíso como recompensa ao que eu chamava o meu martírio. Quais as tuas obras na terra? Me perguntaram os amigos que me cercavam. Nada, eu não tinha realizado nenhuma ação boa. Havia dado uma orientação toda errônea à minha fé, julgando ganhar o céu pela penitência, pela mortificação do meu corpo, com a ausência completa do exercício da virtude, da prática da caridade, do exemplo de amor ao próximo. Antes, pelo contrário, eu pecara contra a caridade, pela indiferença com que assistira ao sofrimento dos meus pais, absorvida pela alucinação do que eu chamava minha fé. Condição triste aquela em que eu me encontrei, minha irmã. Dura coisa a ingratidão. Todo aquele desvelado amor de minha mãe, toda aquela doçura e dedicação do meu extremoso pai, para quem eu era a realização de um ideal na terra, sacrifiquei voluntariamente, esmaguei impiedosamente, entregando-me cega, obstinada, ao fanatismo de uma fé sem caridade, sem raciocínio, sem luz. Ninguém se engane. A fé agradável aos olhos de Deus é aquela que se manifesta na prática de boas obras, no cumprimento da lei de amor que o Cristo trouxe ao mundo, lei que traduz nesta sentença luminosa: amor a Deus, caridade ao próximo. Lúcia. 229. 16 de setembro de 1924. Meus amados irmãos, ao pé da dor mais cruenta existe, para a criatura que crê, uma esperança. Quanto maior elevação ganha o espírito, maior é o seu raio de esperança, como mais nobres se tornam as suas aspirações. A fraqueza dos nossos corações gera os lamentos das nossas almas nessas existências penosas que passamos sobre a terra. A nossa imaginação concebe a ideia da felicidade como uma miragem enganadora, que cada vez nos aparece mais distante quanto mais dela procuramos nos aproximar. Mas a esperança, centelha divina, jamais se apaga na razão daquele que crê, jamais se extingue, e, enquanto o sofrimento, no afã de purificar o espírito empolga no pungir das cruciantes dores, ela, a doce esperança, nos leva num voo a abarcar horizontes mais distantes, cheios de luz, muita luz, luz em profusão. E quanto mais o espírito se habitua a essa claridade infinita, mais vai compreendendo que é ali, só ali, que vive a felicidade perfeita, porque é só ali que reina o amor em toda a sua pureza e verdade. Sofrei, meus amigos, sofrei, contentes de sofrer. Mesmo que tenhais de deixar esta existência privados de todos os afetos, sem um carinho para o vosso coração sofredor, martirizados nos vossos sentimentos mais puros, abandonados, incompreendidos, mal julgados, apelai sempre para o anjo da esperança, que vos arrebate num voo altíssimo e seguro, às regiões onde a amargura se transforma em felicidade eterna. Como eu bendigo o sofrimento! Como é a nossa amiga a dor! Eu me habituei tanto a sofrer que quase não compreendi a vida de outra maneira. Da existência terrena que por último passei, guardei apenas uma recordação grata à saudade de um ser querido que foi sempre a consolação da minha vida amargurada. Tudo mais foram dores, acúlios, queixumes, desamparo e lágrimas. E para que o meu sacrifício fosse completo, quando sou para minha hora derradeira não o pude ter a meu lado para o abençoar antes de partir. Enfim, voltou para o espaço meu espírito após tão penosa prova. Em breve compreendi a razão de ser de todas as minhas dores e as abençoei, porque elas me aproximaram de Deus. É preciso que nós nos purifiquemos pelo sofrimento, depurando as nossas almas de todo o pecado, para que em pureza elas possam subir, deixando embaixo a escória das imperfeições. Há seres capazes de galgar grandes atitudes morais.
a esses adora-se-cata com maior violência, para que mais rapidamente acelerem a sua marcha ascensional. Esses escolhidos do sofrimento se devem regozijar porque mais cedo raiará para eles a aurora da felicidade. E assim que se cumpre a lei do progresso. Segui, decididos, o vosso caminho, amigos meus.